Olá a todos e todas e bem-vindos ao nosso podcast. Este podcast é um projeto da Iniciativa Liberal de Paços de Ferreira e poderão ter acesso a este tipo de conteúdos no futuro, porque vai ser uma rúbrica que é para manter e continuar e alimentar. Esta edição é especial, não só porque é o nosso primeiro episódio, mas porque escolhemos esta data importante que é o 25 de Abril e vai ser precisamente esse o tema da nossa conversa. Nós escolhemos começar esta iniciativa no dia 25 de Abril, exatamente porque foi o primeiro passo para atingirmos uma democracia livre e é a data da queda de um regime opressor que oprimiu as liberdades do povo português. O formato deste podcast será um pouco de pergunta e resposta. Nós temos aqui algumas perguntas já formuladas e cada uma das pessoas vai dando a sua opinião, os seus inputs e vamos criando aqui uma conversa. Eu então começava por fazer a minha primeira pergunta ao Ricardo. Salgueiro Maia disse esta frase célebre: "Meus senhores, como sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados socialistas, os Estados capitalistas e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser, fica aqui." Consideras que esta frase mantém-se atual no paradigma mais de uma democracia? Sim, Inês, eu considero que essa frase mantém-se atual. Claro, com o paradigma, como tu disseste, é diferente, mas acho que realmente o Estado a que chegamos, não o Estado autoritário ou o Estado opressivo que Salgueiro Maia falava, mas um Estado de estagnação, um Estado de fraca opinião crítica da sociedade, de fraco interesse até político por parte da sociedade, faz com que tenhamos caminhado para o Estado a que chegamos, não é? Que é um Estado que não nos satisfaz nem pode satisfazer ninguém. Um Estado de pobreza, um Estado que nos encaminha para a cauda da Europa, um Estado que não pode satisfazer uma população que se diz europeia, que se diz desenvolvida, e realmente este Estado a que chegamos é um bocadinho reflexo também daquilo que vivemos antes, do antes 25 de Abril, não é? Da fraca literacia, de uma população que acaba por estar um bocadinho conformada com aquilo que lhe vai acontecendo, mas que ao mesmo tempo, agora, na democracia, tendo uma oportunidade de se exprimir politicamente, muitas das vezes toma o lado do partido, neste caso, que lhe consegue satisfazer as suas necessidades mais básicas, não é? Consegue encaminhar, e isso também tem um bocadinho que ver com o aproveitamento quase do Estado a que chegamos, não é? Que isso até podemos falar mais para a frente, mas acho que há claramente um aproveitamento desse Estado a que chegamos. E, Ricardo, dando continuidade àquilo que estás a dizer, há um dado que nós não podemos calcular. É que nós estamos mesmo na cauda da Europa. Na realidade, nós entramos há cerca de 30 anos na CIE e depois de nós já entraram muitos mais países do que aqueles que existiam na altura. E na realidade, todos esses países, ou quase todos, nos ultrapassaram. E esse é o estado em que nós estamos. Esse é o estado em que os sucessivos governos, desde o 25 de Abril, levaram-nos a esta situação. Uma situação onde não houve desenvolvimento, houve realmente muitas obras, houve muitas autoestradas, mas aquilo que realmente é estrutural para todo um povo, aquilo que deveria ser o conhecimento, aquilo que deveria ser o conhecimento transformado em desenvolvimento, isso foi algo que nós não assistimos. E particularmente nos últimos tempos, ainda pior, porque não assistimos a que haja um desenvolvimento económico e social no nosso país, bem pelo contrário, andamos sempre a fazer a contagem do ranking português, mas é sempre do fundo para cima. E essa é que é a grande realidade. E é ao estado em que chegamos. Estamos numa democracia, é certo, mas estamos numa democracia onde temos governos incompetentes, sucessivamente incompetentes, e que nos levaram a este ponto. Por isso,
Salgueiro Maia, se calhar, aplicaria hoje em dia também a frase conforme aplicou na altura, mas em contextos diferentes. Deixa-me dizer também que o ímpeto de Salgueiro Maia, de eu vou para Lisboa e quem quiser venha comigo, é um bocadinho aquilo que eu vejo na Iniciativa Liberal, não é? Que é dizer, ok, muito bem, nós assumimos, estamos num estado em que estamos, não é? Temos uma forma de abordar a política que não nos leva propriamente a lado nenhum, é uma forma estacionária quase de estar, e a Iniciativa Liberal vira-se para nós e dá-nos esse repto, não é? De quem quiser vir comigo, vamos lá, vamos tentar mudar esta forma de estar. E fazendo o paralelismo dos militares que saíram do quartel no 25 de Abril, de um momento para o outro temos um conjunto de cidadãos que a esmagadora maioria nem tem experiência política, que nunca estiveram ligados a qualquer partido, mas que se juntaram e que formaram esta Iniciativa Liberal e que teve a expressão política que nas últimas eleições. É como tu dizes, de alguma forma fomos para Lisboa, fomos para a Assembleia da República para tentarmos alterar o estado das coisas a que nós chegamos. Até porque repara, desculpa Inês, que amar a liberdade e perceber que a liberdade é um valor fundamental para o desenvolvimento de uma nação não necessita propriamente de experiência política, não é? É uma coisa quase inerente a uma sociedade que se quer desenvolver, etc. Aliás, o carreirismo político, nós sabemos onde é que nos levou até hoje. Não é? Mas a questão que é realmente interessante para fazer esse tal paralelismo é que os próprios militares também não sabiam muito bem que tipo de revolução era aquela, mas sabiam que queriam liberdade. Isso eles tinham a certeza disso. Já por isso é que, na continuação dessa frase, todos saíram e ninguém ficou lá dentro, não é? E eu acho que é um bocado isso que a Iniciativa Liberal transporta para todos nós. Tu podes não perceber muito de política, podes não perceber muito disto ou daquilo, mas tu queres melhorar, queres ser melhor. E realmente a Iniciativa Liberal apresenta propostas e apresenta iniciativas que realmente nos fazem ser melhores, mais livres, mais prósperos. E acima de tudo demonstrar que onde há liberalismo, a economia e a sociedade é completamente diferente do melhor. Muito melhor do que aquilo que é cá em Portugal e que, lamentavelmente, boa franja dos portugueses ainda não compreenderam isso e continuam a ter essa ansiedade de ter um Estado paternalista que pensa por eles. E, aliás, a maioria absoluta dada ao PS recentemente assim reflete. Eu acho que um paralelismo que também se pode criar é quando ele diz que vão para Lisboa e vão fazer uma revolução, está a referir-se a uma luta. E a luta contra o regime ditatorial tinha que acontecer de forma militar. Não havia outra forma de o derrotar. Felizmente foi uma revolução que não foi sangrenta. O povo português conseguiu atingir uma democracia de forma bastante limpa. Hoje em dia, numa democracia em que nos encontramos com os seus problemas, a luta é através da liberdade de expressão. E é nas instituições, através da própria democracia e através da representação daquilo que o povo considera. Eu acho que isso até é o maior ganho do 25 de Abril, que é nós passarmos a luta pela liberdade e pela prosperidade não ser uma luta, como tu disseste, que tem que obrigatoriamente passar por questões militares. Podemos estar aqui a falar. Exatamente, não é? É uma luta de ideias, não é? Uma confrontação de ideias, uma confrontação de propostas. Eu acho que isso é o maior ganho que nós podemos ter. E que tem que acontecer a toda a linha, desde da população, no geral, cada indivíduo em si considerar aquilo que tem a considerar que são as suas próprias opiniões, a nível familiar, a nível da comunidade, até passar às instituições políticas, com representação, como é o caso da Assembleia da República, mas não só. E acho que a luta continua, e é bom que continue sempre, porque vão sempre haver problemas para resolver, e todos os regimes vão ter sempre os seus problemas, porque faz parte da natureza humana. Mas quanto mais liberdade nós procurarmos e quanto mais a necessidade temos de nos ensinarmos, de aprendermos e de termos uma maior literacia, não só a nível financeiro, mas social, então estamos num caminho para atingir uma sociedade que vai evoluir, que não temos assistindo a uma grande
evolução, temos estado bastante estagnados, não só a nível económico, mas lá está, social e político, mas que podemos olhar para o futuro com certeza de que alguma mudança vai acontecer. Eu acho que houve transformações sociais, Sim. certo? Ou seja, eu acho que de 25 de Abril para cá, tenho a certeza, do 25 de Abril para cá, houve realmente transformações sociais. Uma série de coisas, nos direitos das mulheres, por exemplo, na separação entre o poder e a Igreja, por exemplo, que era uma coisa que no fundo incutia sempre um bocadinho muito conservadorismo, não é? Na forma de fazer política, uma maior proximidade da política com as pessoas. Agora, eu fico sempre com a sensação que nós estamos sempre uns passos atrás, não é? Temos um atraso civilizacional que vem também do Estado Novo. Por a nossa ditadura ter sido das mais longas e ter sido, se calhar, a mais recente revolução, não é? Dentro do panorama europeu. Pegando um pouco naquilo que tu disseste sobre ser uma das últimas ditaduras e mais longas da história recente da Europa, o 25 de Abril também tem a capacidade de inspirar e inspirou os gregos a fazerem a sua própria revolução, o que é um dos pontos positivos do 25 de Abril ter acontecido. E isso leva-me um pouco para a minha segunda questão, que vou fazer agora ao Paulo, para começar, que é: consideram que com a atual situação da Ucrânia, com a ditadura da Rússia expansionista a invadir o seu país, consideram que a celebração da data do 25 de Abril ganha um significado especial? A celebração do 25 de Abril acho que não terá aqui barreiras temporais, porque na realidade estamos a viver este triste episódio da invasão russa na Ucrânia, mas poderíamos enumerar diversos outros problemas de conflitos e de abusos de alguns países sobre outros. Agora, na realidade, estamos a viver neste momento esta invasão russa na Ucrânia, com um tremendo abuso por parte do Sr. Putin, em cima de um propósito que, ainda que se discuta muito, não se consegue perceber quais são as intenções, a não ser achar-se que é um Napoleão do século XXI e que quer dominar a Europa, algo que só de um louco se pode tratar desta temática. E na realidade o 25 de Abril acaba por ser também realmente uma bandeira inspiracional para diversas outras civilizações, e o Zelensky também acabou por enumerar na Assembleia da República esta semana exatamente isso. Nós tivemos o 25 de Abril e os ucranianos estão a precisar também do 25 de Abril para se libertarem desta opressão do Sr. Putin. E tu, Ricardo? Eu acho que o 25 de Abril, obviamente que tem um significado. Eu acho que este ano, e espero que seja só este ano, era sinal que a invasão acabaria, entretanto, ganha um significado especial, obviamente. Mas também concordo com o Paulo, que é a liberdade é intemporal, não é? A liberdade, eu acho que o significado mantém-se, simplesmente é ampliado porque nós conseguimos. Hoje a guerra entra-nos pela casa adentro, não é? E choca-nos porque, apesar de nós termos estes atrasos todos, há um atraso que nós não temos, que é realmente nós entendemos que só conseguimos viver de forma próspera e de forma humana em liberdade, não é? E aquilo que tem acontecido na Ucrânia, para além de ser um abuso do direito internacional, um abuso da Carta das Nações Unidas, dos direitos mais fundamentais, é um claro atentado à liberdade de um povo, não é? E aquilo que o Zelensky veio cá falar no Parlamento, não é? esta semana, e que obviamente ele não podia deixar de falar sobre o 25 de Abril, não é?
Ele tem-nos habituado a ir nos vários parlamentos, a ir falando sobre coisas temáticas de cada país. É uma estratégia boa, não é? Para apelar à solidariedade, não é? Do país. Mas, pronto, ele tinha obviamente que enumerar isso. É pena realmente é que o 25 de Abril não possa inspirar, e isso aí realmente há uma grande diferença na pacificidade que a Revolução teve, não é? São outros tempos, são outras circunstâncias. Zelensky, ao mesmo tempo que falou do 25 de Abril, falou da entrega de armas que realmente é necessária para que a Ucrânia se possa defender. E pronto, e é pena que não possa acontecer, mas eu acho que a ânsia pela liberdade, pela libertação de um povo, pela libertação da opressão, no caso da Federação Russa, de Putin, é uma coisa que é premente e é uma coisa que realmente vai marcar este ano as celebrações. Eu penso que... Desculpa-me interromper, Inês. Deixa-me só aqui deixar aqui uma pitada naquilo que ele disse, que ele requeriu armas. Se calhar agora percebemos todos nós que não há paz sem armas. E se realmente houvesse um exército europeu ou algo semelhante a um exército europeu, onde houvesse aqui um equilíbrio de armamento e de forças militarizadas, provavelmente esta guerra ou esta invasão não teria acontecido. Provavelmente o Sr. Putin também sabe que nesse aspecto a Europa está muito debilitada, ou está completamente desequilibrada naquilo que poderia ser um ombro a ombro em termos de armamento. E ele sabe que nós não temos capacidade de lhe fazer frente também. Eu, pegando um pouco nisso, falaram do pacifismo e, de facto, o 25 de Abril, apesar de ser uma revolução pacífica, é um ato de resistência. E é um ato de resistência que, devido às circunstâncias daquela altura, foi possível ser pacífico, mas que na situação que estamos a falar na Ucrânia não pode ser. Porque é um país que está a ser invadido por outro país, uma ditadura. Podemos depois, mais tarde, falar sobre que tipo de ditadura é, mas isso pouco ou nada importa. É uma ditadura que está a invadir um país que elegeu algo com o qual não concordavam. Portanto, é uma afronta à democracia, e a resistência às ditaduras hoje em dia não se consegue fazer de forma tão pacifista quanto nós fomos capazes de atingir. E quem considera que o povo se devia de render não consegue compreender o espírito de Abril. O espírito de Abril foi a não rendição ao estado a que chegamos. E os ucranianos também não se podem render ao estado a que chegaram. Deixa-me só dizer-te que eu acho que nunca a liberdade, ou a obtenção dessa liberdade através de uma revolução, foi sequer execuível sem força, não é? De alguma forma a força tem que destruir um regime anterior, não é? E eu acho que o 25 de Abril, nesse caso, até foi quase uma exceção à regra, não é? Nós, claro, a nossa visão um bocadinho própria, porque é o nosso país e é a cultura que nós estamos habituados, é que achamos que isso é possível. Mas, na verdade, é muito difícil de enumerar mudanças drásticas de regime que não levaram a mortes, apesar de no 25 de Abril ter havido 4 mortes, penso eu, de civis, não é? Face a outras realidades é irrelevante. Mas face a outras realidades é uma coisa completamente, não é? Sem menosprezar o número de mortes, porque qualquer morte é má, obviamente, não é? Mas eu acho que nós é que estamos habituados a uma revolução pacifista, que ainda bem que o foi, mas que não podemos agora, como realmente outros partidos querem fazer parecer, que não, o que interessa é tirar armas a toda a gente e nós vivemos todos bem. Não é assim. Ou seja, a manutenção da paz e a manutenção da liberdade tem, de forma implícita, um exercer de forças, até uma correlação de forças, se quisermos dizer assim, para que essa paz seja mantida, não é? Foi assim na Guerra Fria, não é? Exatamente, por exemplo. E isso leva-me também à terceira pergunta, porque tu falaste nos partidos e, de facto, a minha terceira pergunta, agora também para ti, Ricardo, que é quanto à situação da Ucrânia. Nós vemos partidos que defenderam a liberdade no 25 de Abril e não se pode tirar o mérito daquilo que foi a sua contribuição,
mas que hoje em dia se posicionam contra a liberdade dos outros. Como é que interpretam esta situação? É assim, como é que eu vejo isso? Eu acho que isto aqui é um marco no sistema, na forma como o sistema político está a reagir, não é? Acho que a postura do PCP e no início do Bloco de Esquerda, não nos podemos esquecer que o Bloco de Esquerda, na primeira semana de guerra, fez ali um bocadinho uma jogada e que quando percebeu, e foi ali, teve um bocadinho mais de inteligência procurou do que o PCP, saber qual era a opinião pública. Exatamente, fez ali quase um estudo de mercado da opinião pública e quando se apercebeu que se ia meter numa encruzilhada, saltou fora, não é? Claro. O PCP, pela forma mais conservadora de ver as coisas, e até porque esta postura do PCP, apesar de ser uma coisa horrenda, acho mesmo, é insultuoso até, é uma coisa que nos tem habituado, não é? Nós não conseguimos ver aquela célebre entrevista do Jerónimo de Sousa em que não consegue dizer que Coreia do Norte é uma ditadura, não é? É uma opinião. Quer dizer, acho que nós já estamos de alguma forma habituados a isso. Agora, acho que a população portuguesa nunca se apercebeu, quando se falava da Coreia do Norte, etc., nunca teve real noção daquilo que é uma ditadura nessas zonas, não é? E é assim, eu acho que isto aqui é uma pedrada no charco para o PCP e, a meu ver, acho que vai levar à extinção do partido de alguma forma e o PCP não vai ter, é a minha opinião, acho que vai ser muito difícil conseguir manter uma conduta íntegra o resto da legislatura, apesar disto ser um tema internacional e que pouco nos diz em termos de impacto nas nossas vidas, não é? É mais uma postura institucional e uma postura contra. Eu não estou assim tão otimista, Ricardo, em relação a essa perda de eleitorado do PCP. E, aliás, ainda hoje saíram umas sondagens onde a perda do PCP é pouco expressiva. São algumas décimas que perderam em termos de intenção de voto. Ou seja, o PCP tem um lastro de eleitorado bastante fiel e que, de alguma forma, vai engolindo este tipo de argumentação do partido. Agora, há aqui uma coisa que sinceramente me irrita solenemente, é quando insistentemente toda a gente diz que o PCP lutou pela liberdade. O PCP não lutou pela liberdade no 25 de Abril. O PCP lutou por uma transição do regime ditatorial para outro. E, portanto, quando se arrogam donos da liberdade e que se arrogam donos do 25 de Abril, isso é um logro e que, de alguma forma, a comunicação social e até mesmo outros partidos vão deixando que o PCP ocupe esse ideal, mas que não é verdadeiro. Nós sabemos, e aliás, aquilo que está à vista hoje em dia e aquilo que o PCP defende ou aquilo que diz em relação a esta invasão russa na Ucrânia reflete bem aquilo que eles queriam na altura do 25 de Abril. Portanto, eles, na realidade, há que tirar o chapéu ao PCP porque eles são muito coerentes com aquilo que dizem. E aquilo que eles estão a defender agora era exatamente aquilo que eles queriam para Portugal no 25 de Abril. Por isso nada me surpreende. O que mais me surpreende no meio disto tudo é que ainda consigamos ver muitos jovens, os jovens até com alguma literacia, e que defendem o PCP e os ideais do PCP. E isso, sinceramente, é algo que, para mim, é incompreensível. Pegando um pouco naquilo que foi dito por vocês os dois, eu concordo. Eu acho que, de facto, é bastante triste ver partidos que falam tanto da liberdade, mas que, quando se trata de defenderem, terem um certo apologismo por ditaduras, abandonam esse princípio da liberdade para oprimir os outros. E enquanto que temos partidos como o Bloco, que inicialmente deu o passo para testar o mercado, ver se a opinião social para onde é que pendia, e depois aproveitaram-se da causa para aproveitamento político, é só mais um caso do Bloco a ter aproveitamento político de algum movimento de liberdade. Quanto ao PCP, eles sempre tiveram este tipo de postura. Eu acho que, de certa forma, grande parte da população só se apercebeu que o Partido Comunista Português tem este tipo de
de postura em relação à grande maioria dos temas, eles de certa forma são sempre coerentes com aquilo que defendem, mas que só se aperceberam agora porque é uma realidade mais próxima daquela que estamos a viver. Se calhar é essa a grande diferenciação entre o PCP e o Bloco, embora seja ambos da extrema-esquerda. Uns são coerentes e outros são um produto de marketing, é onde vão fazendo os seus estudos de mercado e vão tendo opiniões de acordo com aquilo que lhes mais convém. Por acaso, nos últimos tempos, as coisas têm corrido mal. Invertebrados políticos, não é? Completamente. De certa forma, é muito mais do que isso. Eles falam muito na apropriação cultural. O Bloco, de certa forma, faz apropriação cultural de muitos movimentos, mas isso, se calhar, até é um tema para um outro podcast. Fazendo assim uma ponte de situação com a situação da Ucrânia, que a Ucrânia é dona de si, o 25 de Abril tem donos, Ricardo? Não, eu acho que por tudo aquilo que nós falámos até agora, mostra efetivamente que o 25 de Abril não tem donos, não é? Até porque o Paulo até estava a falar anteriormente de que o PCP, a maior parte das vezes, se tenta um bocadinho apropriar e dizer que foi ele o grande impulsionador pela luta contra o regime. Eu acho que pode ter sido o impulsionador contra a luta do regime, mas isso não quer dizer que tenha sido o impulsionador para a obtenção de liberdade. Porque combater o regime salazarista não significa de querer de alguma forma instaurar um regime de liberdade, um regime democrático, não é? Portanto, eu acho realmente que o 25 de Abril não tem donos e nós temos passado por coisas como Iniciativa Liberal, aquilo que aconteceu no último ano em que de alguma forma nos quiseram pôr fora da marcha de 25 de Abril, que até nos levou a fazer a nossa própria marcha, que ainda vai decorrer amanhã. É um bocado o simbolismo disso, não é? Que todos os amantes da liberdade sentem o 25 de Abril como seu. E isso nunca se pode condenar com uma apropriação desse dia por determinada força política ou por determinada fação da sociedade. Acho isso completamente errado e acho que isso não tem vindo progressivamente até a perder um bocadinho de expressão na sociedade. Eu acho que, apesar da esquerda querer tentar sempre, no fundo, eles tentam obter essa aprovação interior, sabendo que não defendem muitas das vezes a liberdade, como acontece nesta questão da Ucrânia, tentam tentar diferenciar-se, apropriando-se e tentar aprovando essa forma de estar deles. Por isso eu acho que não, o 25 de Abril não pode ter dono, a liberdade é de todos e a liberdade deve ser defendida por todos. Se o 25 de Abril é um símbolo da liberdade, se calhar aí discordo um bocadinho, mas se calhar até tem mesmo donos. Porque os donos são aqueles que genuinamente procuram liberdade e não aqueles que quiseram fazer uma transição de uma ditadura para outra. E há aqui algum folclore em torno do 25 de Abril, ao longo destes 48 anos, de alguns partidos em que se arrogam donos do 25 de Abril, mas com essa bandeira da liberdade, mas tudo aquilo que eles procuraram com o 25 de Abril foi mudar de um regime opressor para outro regime opressor. Portanto, parece que faça grande sentido nós falarmos aqui de se há donos do 25 de Abril ou não. Acho que aquilo que é importante é que haja genuinidade no propósito da liberdade. Eu concordo mais com a perspectiva do Ricardo de que o 25 de Abril não tem donos, porque não se pode excluir portugueses, como determinados partidos o querem fazer, excluir portugueses de se sentirem parte daquilo que representa o 25 de Abril, porque a expressão eleitoral e real dos partidos de esquerda é muito diferente na cabeça deles do que aquilo que efetivamente aconteceu. Mas eu nem estou aqui a fazer a separação de esquerda e direita. Aquilo que eu quis realmente diferenciar era aqueles que genuinamente procuram a liberdade e aqueles que não quiseram a liberdade, mas quiseram transferir um regime opressor para outro. Sim. Por isso é que eu digo que não faz grande sentido falarmos de donos do 25 de Abril, mas sim aqueles que procuram a liberdade. Sim, e partidos de direita e de esquerda podem ser democráticos e a população no geral o é.
E é por isso que o 25 de Abril não pode ter donos, porque todos os cidadãos que são portugueses e que defendem a democracia têm que estar incluídos nessa noção. E não se pode excluir qualquer partido, qualquer ideologia, não pode excluir aqueles que pensam de forma diferente de se sentirem parte daquilo que é este país e a sua democracia. E agora, para terminarmos um pouco o tema, se descrevessem em uma palavra cada um, vamos tentar não repetir, qual é o significado do 25 de Abril, qual seria? Acima de tudo, o fim de um regime opressor. E que foi a transição para aquilo que é uma economia livre e aberta. E esse é o grande simbolismo do 25 de Abril. Se eu tivesse de dizer uma palavra que não fosse liberdade, porque essa palavra é um clichê e toda a gente o diria, eu diria esperança. Acho que foi o ponto, apesar de não ter sido o ponto da obtenção de liberdade, por tudo aquilo que foi o PREC, etc., que foi muito, ainda hoje sentimos problemas relacionados com isso, eu acho que foi o primeiro passo de esperança que o povo português teve para caminhar para um regime democrático, para um regime livre, para um regime em que conseguiam realmente ser melhores e conseguiam viver, ter uma qualidade de vida de um país civilizado, de um país europeu, não é? E que se aproxima mais dos padrões da atualidade, não é? Portanto, eu diria esperança. Para mim, eu diria abertura, não só a novas ideias, a novas formas de estar no nosso país, a uma nova forma de civilização, mas ao resto do mundo. E não só, é uma abertura deste país a determinados grupos sociais, como é o caso das mulheres, que tiveram sempre fechadas, não só nas suas casas, literalmente fechadas, mas fechadas de terem acesso aos seus direitos. E isso é uma questão geral, não se foca só nas mulheres, toda a gente estava privada dos seus direitos, mas como mulher sinto que o 25 de Abril é de facto a abertura para que se possa participar. Terminando aqui este episódio, muito obrigada àqueles que assistiram, vemo-nos numa próxima com novos temas, novas ideias e novas caras.